Muito bem, vamos fechar aqui. E aqui vamos criar por padrão, né, aquela div padrão do Bootstrap, que é o container. Então, div.container, certo? E aqui, esse barra div a gente fecha lá no footer. Até fechei sem querer. Muito bem. Está aí. Aqui a gente não vamos mexer mais e aqui está aberto. Então o conteúdo vai entrar tudo aqui dentro. E a gente vai montar sempre as páginas direto do nosso controller. Tá? Então, muito bem. Fechei ali. Tá, já criei aqui o templates. Vamos criar também aqui mais uma pasta chamada Pages. Tá? E aqui vamos criar essa página que a gente está passando. No caso, aqui como exemplo, vamos criar somente a página Home. Né? Então não precisa ser muito elaborada. Então, novo arquivo. Colocar aqui home.php, colocar aqui só um H1, página home, pronto. E aqui vamos criar também uma outra página, por exemplo, sobre, né? Cadê? Aqui, novo arquivo, sobre.php, que seria o about, né? Então, H1, sobre. Muito bem. Agora, do jeito que está, tem que funcionar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, se eu acessar só o método showme, ele tem que trazer a home, porque a home existe, é o padrão aqui, né? Então, vamos testar aqui, ó. Se eu der F5 aqui, não funcionou, vamos ver o porquê. Show me. Veja que ele não funcionou, né? Então, só que o erro que está aparecendo aqui está bem ruim, né? A gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo. Então, como que a gente faz? Por padrão, ele está aqui em modo produção. Vamos mudar para o ambiente, para o modo desenvolvimento, porque assim a gente consegue ver com mais detalhes os erros que estão acontecendo. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, tá, no nosso ambiente, o .env, e aqui a gente descomenta essa linha aqui. Ó. Aqui está por padrão production. Vamos descomentar aqui o comentário. E aqui vamos colocar development. Assim, ele vai agora trazer mais detalhes dos erros para a gente. Vamos ver o que vai aparecer agora aqui. Eu atualizei, olha só o que aconteceu. Então, ele está dizendo aqui, ó, uso de uma constante não indefinida, o app path. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que ele não achou isso daqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos fechar o env. Então, aqui, app, acho que está faltando mais um P aqui, né? App path, eu acabei tirando o P aquela hora, você deve ter pulado aí da cadeira do outro lado. Vamos ver se vai resolver agora. Aí funcionou. Então olha só, veja que eu não passei, né, o parâmetro, por quê? Porque ele assumiu ali que é home, né? Quando não passar nada vai ser home, e ele trouxe a nossa página home. Se eu colocar aqui o home, ele vai funcionar igual, certo? Tem que funcionar igual. E se eu colocar aqui o sobre, ele vai trazer a página sobre. Olha aí o sobre. E se eu colocar uma página que não existe, por exemplo, contato, olha só o que vai acontecer. Não encontrou o arquivo, tá? Então, simples assim, isso aqui foi fácil de entender. Então, isso aqui é bem parecido com a versão anterior do CodeIgniter, tá? Muito bem, então continuando. Essa leve introduzida que eu dei aqui é só para você ter uma leve noção do que mudou realmente, um pouquinho que mudou ali, tá? E para você ver também que algumas coisas permanecem iguais à versão anterior. Então vamos partir agora diretamente já para o nosso tutorial, que é o nosso, digamos, blog de news, de notícias ali, para a gente ver como que a gente usa agora o banco de dados, algumas funções novas dos models, e você vai ver que legal. Muito bem, vou fechar esse pages aqui, esse pages aqui também a gente não vai usar mais, mas vou deixar ali. E aqui o template a gente vai acabar usando, porque vamos usar nesse novo sistema, ali nessa nova configuração. Aqui a gente tem o controller home e o pages. Tá? Vou deixar ali também, não vamos usar. E vamos vir aqui em config e routes. Cadê? Routes. Então olha só, aqui nas configurações de rota do CodeIgniter 4, ele também tem aqui uma configuração. Mudou um pouquinho a sintaxe, tá? Agora veja só que é tudo orientada a objetos, né? Não é mais uma configuração, uma array. Então aqui está chamando o método get, e aqui você configura as rotas que você quer criar. Não vamos mexer nisso aqui agora, por quê? Porque o CodeIgniter 4 ele também tem aquelas rotas mágicas, né? Chamadas rotas mágicas, ou o auto-roteamento. A vantagem agora é que você consegue desabilitar isso, tá? Então olha só aqui em cima essas configurações. Você pode dizer agora qual que é o namespace padrão, tá? Isso aqui não vamos mexer. Você pode dizer agora qual que é o controller padrão, tá? Home. Isso aqui também já tinha antes, né? Mas a vantagem agora é que você pode colocar inclusive o nome de uma pasta aqui. Então, se tem, por exemplo, aqui uma pasta admin, você pode dizer que aquele controle dentro daquela pasta vai ser o padrão. Isso não era possível antes no CI3. Daí agora é possível. Olha só que legal. Daí você pode também agora dizer qual que é o método padrão. Então, digamos que o seu método padrão não seja index, né? Seja, por exemplo, home, alguma coisa assim, você pode mudar aqui e ele vai buscar este método quando você não passa um método lá na sua URL.
tá? E aqui você consegue habilitar ou desabilitar, né, o auto-roteamento. Então, vamos deixar habilitado, obviamente, tá? E esse aqui vamos deixar porque aqui você pode dizer também, apesar de estar aqui o Default Controller Home, se você não tiver, se você tirar essa linha aqui, ele não funciona, tá? Então, olha só, se eu vir aqui e tirar, vamos tirar tudo aqui, ó, vou dar um Enter, olha só, ele não encontrou, tá? E aqui, por mais que esteja aqui Home. Então, e aqui se eu voltar, ele funciona. Eu, sinceramente, eu não sei se isso daqui é um bug ou se é assim mesmo que funciona, tá? Porque, ao meu ver, pelo meu entendimento, se eu comento isso daqui, se eu não coloco nenhuma rota e deixo aqui o roteamento automático como true e deixo formado qual que é o controller padrão e qual que é o método padrão, eu acho que ele deveria funcionar só com essas informações aqui, tá? Então, eu não sei dizer se isso aqui ainda é um erro ou é um bug, né? Ou se é alguma coisa que eu vou mudar ou se é assim mesmo. Então, vamos ver mais pra frente quando eu ter uma versão nova. A versão de produção, né? Por enquanto, então, vamos deixar dessa maneira aqui, essa maneira que funciona. A gente diz aqui qual que é o... Quando ele encontrar a raiz, chegar na raiz da URL, tá? Ele vai chamar aqui o controller home e vai chamar o método index, tá? Então ele usa aqui a sintaxe que você usa para chamar um método estático dentro de um objeto, né? Então o método index dentro da classe home, é isso aqui que significa. Veja que agora, né, ele está funcionando. Tá? Muito bem, então aqui por enquanto não vamos mexer mais, e aqui vamos fechar isso aqui também porque é bastante coisa. Tá. Vamos fazer agora a configuração do seguinte, do banco de dados. Tá? O banco de dados, então, a gente vai configurar aqui no env. Tá? Então no env a gente vai descer aqui até o database, a gente vai descomentar aqui essas linhas. Tá? Então, vamos descomentar aqui. E aqui a gente faz a configuração. No meu caso vai ser o localhost, o banco de dados vai ser o CI4 tutorial, acho que é isso, vamos confirmar aqui. CI4 tutorial, CI4 underscore tutorial, muito bem. O usuário root e senha não tem senha, muito bem. Opa, salvei, então ele já fez agora a configuração do banco de dados. Se não der nenhum problema, ele vai carregar sem nenhuma dificuldade. E não preciso aqui agora... Tá? Fazer o carregamento, dizer para o CodeIgniter que eu quero carregar o banco de dados. Isso por padrão ele já traz no model. Se você usa um model, tá? Por padrão ele já vai carregar o banco de dados e já vai entregar ele para você funcionando. Tá? Então olha só, mais uma vantagem aí. A menos que você queira carregar um outro banco de dados que não seja o grupo padrão, aí você tem que fazer outras configurações. Muito bem, então já configurei o banco de dados. E vamos criar agora aqui um novo controller. Tá? Então esse novo controller eu vou chamar ele de News e é onde a gente vai criar toda a nossa lógica agora. Então aqui, controllers, novo arquivo, news.php, tá aí, e aqui, php, mesma coisa, vamos aqui vamos chamar esse namespace de app/controllers e use CodeIgniter/controller, muito bem. Agora, class news extends controller. Tá aí. E agora vamos criar o nosso método principal, que vai ser o index, né? Public function index. E aqui o que eu vou fazer? Então, o meu método principal, qual que é a ideia? Quando a pessoa entrar no sistema, que seria a tela inicial, né? O que eu quero? Eu quero mostrar para a pessoa simplesmente todas as notícias, né, que tem cadastradas no sistema, no banco de dados. Simples assim, tá? Então, aqui no banco, por enquanto, a gente não tem nada cadastrado, né? Não tem nada cadastrado. Tá aí. Inclusive, eu vou cadastrar uma notícia aqui só para a gente ver funcionando. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, endereço automático. O título vai ser, por exemplo, primeira notícia. Aqui, o slug seria o termo que é o URL amigável, né? Por exemplo, primeira notícia. Opa, notícia. E aqui o conteúdo, né? Este é o conteúdo da primeira notícia. Muito bem. Isso aqui por enquanto não vamos fazer nada, vamos deixar assim mesmo, vamos executar. Tá, aqui, deixa eu ver se ele inseriu, mas ele deu erro ali porque eu não estou passando aqui os valores, mas tudo bem, tá, não tem problema. Colocou um monte de zero lá, então tem um registro cadastrado. Então tá, agora voltando aqui no nosso controller. Então o que vai acontecer? Então a gente vai ter que pegar agora todo o conteúdo da tabela. E como a gente faz isso agora no CodeIgniter 4? Então vamos lá. Primeiro passo é o quê? Eu vou ter que instanciar o meu model. Tá? Antes da gente instanciar aqui, vamos criar este model. Tá? Vamos criar o model. Então vamos vir aqui em Models.
novo arquivo, vamos chamar ele de newsModel.php. Certo? Muito bem. E dentro do newsModel, o que a gente vai fazer? PHP, aqui mesma coisa, namespace agora é app barra models, e aqui use CodeIgniter, barra model. Então ele vai herdar as funcionalidades do model aqui a partir desta classe. Então, class news model extends model. Tá aí? Muito bem. Vamos criar aqui o nosso... antes de criar o nosso método, né? O primeiro, a gente é obrigado agora a informar alguns atributos aqui de configuração no nosso model, tá? Eu vou colocar aqui o principal, tá? A gente pode colocar outros, mas esse aqui é o principal e é requisito, senão ele não funciona, que é o quê? Que é o nome da tabela. Então, olha só. Protected Table. Que vai ser o nome da tabela que a gente vai trabalhar, nesse caso, News. Tá? Que é a tabela que está lá no nosso banco de dados. Aqui, News. Tá? Então, você é obrigado a informar isso agora, senão ele não sabe com qual tabela vai estar trabalhando. Tá? A gente pode informar também aqui, ó, Protected, a Primary Key. Por padrão, geralmente é o ID, né? É o ID, ele vai assumir o que seja o ID. Mas caso na sua tabela não seja o ID, digamos que seja ID News, né? Você pode informar aqui, caso você mude. Isso aqui, ele serve para que o CodeIgniter faça funcionar umas funções novas que ele tem de localização de registro dentro do banco de dados. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Muito bem, feita essa parte aqui, vamos criar agora aqui o nosso método que vai trazer os dados. Então vamos lá. Public function getNews. News. E aqui vai ser o seguinte, vamos passar aqui como parâmetro o ID. Vamos inicializá-lo como null. E se a gente passar um ID, o getNews recupera somente aquele registro daquele ID. Se a gente não passar o ID, ele traz todos os registros do banco de dados. Então a lógica seria essa. Então vamos lá. If ID for do tipo null, então o que eu faço? Eu trago todos os registros. Tá? Então, como que funciona isso? Então funciona assim. Return this find all. Olha só. Pronto. Isso aqui vai retornar todos os registros do banco de dados. Então você não precisa mais fazer nada. Isso aqui já tem esse método pronto para você usar no CodeIgniter. E caso exista um ID, né, então o que a gente faz? Vamos trazer somente aquele registro correspondente. Então return this. Posso colocar aqui as array, porque eu quero que o retorno seja como array, por exemplo. Ou como objeto, né? Você tem as duas maneiras de trabalhar, mas aqui eu posso configurar. Posso configurar isso aqui também por padrão para todo o sistema, tá? Isso que a gente pode ver daqui a pouquinho. Mas por enquanto vamos colocar aqui as array, certo? E aqui vamos fazer aqui um encadeamento de métodos, né? Isso já funcionava também lá no CI3, então aqui continua. Então where, o que? Where. E aqui eu tenho que passar agora os parâmetros como um array também, tá? Se você, não sei se você sabe ou não, mas no PHP, a partir do PHP 7, você pode informar uma array. Há duas maneiras de você informar uma array. É assim, certo? Ou assim, dessa maneira aqui. Então essa maneira aqui que eu vou usar é mais simples e mais fácil de entender. Então aqui a gente passa um array, abrir um array aqui, tá? E aqui eu coloco o quê? Que eu quero que o campo ID seja igual ao que? Ao ID que está vindo de parâmetro ali em cima. E aqui, por último, eu coloco um último método que seria o first. O que o first faz? O first ele vai trazer o primeiro registro que satisfizer essa condição aqui. Nesse caso, obviamente, somente um, né? Mas digamos que se passasse algum valor que trouxesse mais registros, tá? Você pegaria somente o primeiro. Então, essa é a lógica aqui dessa linha. Muito bem, salvei. Isso aqui já é suficiente para trazer os registros para a gente. Então vamos voltar aqui agora no nosso controller. E agora sim a gente vai estender, a gente vai instanciar aquele model lá. Tá? Então como que a gente faz agora isso daí? A gente faz o seguinte. Então aqui, ó, vamos criar aqui uma variável model, recebe new news model. Veja só que o Visual Code já traz para a gente aqui. Inclusive ele já diz de onde está vindo lá. Ó. Muito bem, aqui pronto, agora eu tenho aqui a instância, o objeto model, que é baseado no nosso news model. E aqui agora dentro do model eu tenho diversos métodos, né, que vão ajudar a gente a trabalhar. Neste caso aqui a gente criou o getNews, tá? Então vamos lá, ou seja,
Vamos criar aqui agora um array data, que vai ser igual a isso aqui. E aqui a gente coloca, né, os valores, as variáveis que a gente vai querer criar lá na nossa view. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável news, que vai receber o que? O model e o get news, que é o conteúdo do nosso método que a gente acabou de criar dentro lá do nosso model. Muito bem, tendo esses dados agora, o que eu chamo? Eu chamo minhas views. Então, echo view, então, templates barra header, echo view news barra overview, seria a página inicial, né? E vamos passar como parâmetro aqui a nossa variável data, que vai ter todos os dados, e echo view templates barra footer. Templates ou template? Opa, vamos tirar esse espaço. Templates, tá, muito bem. Então, vamos criar agora aqui uma pastinha news. E aqui dentro da pastinha news, view, a pasta news. E aqui dentro a gente cria, né, aquela view chamada overview.php. Muito bem. E aqui dentro agora, o que a gente vai colocar? Aqui que a gente vai fazer agora o conteúdo que vai ser mostrado lá na nossa página, né? Do jeito que está aqui, vamos ver se vai estar falando se vai estar algum erro. Então, vindo aqui, se eu digitar agora aqui barra news, ele tem que trazer o index, né? Olha aí, opa, ele não achou. Controller ou seu método não foi encontrado. Então, news, vamos ver o que aconteceu. Aqui ele não encontrou, por quê? Na verdade, ele está dando um erro aqui no overview, porque eu não criei ainda, obviamente, né? Então, por isso ele está dando aquele erro lá. Então, vamos criar aqui o news overview. Olha, o overview está aqui. Na verdade, ele não devia dar aquele erro lá, porque acho que eu não tinha salvo o arquivo ali. Mas tudo bem, vamos colocar aqui um oi, para ver se está funcionando. Ali, funcionou. Beleza. Muito bem, então o que vamos ter aqui? Algo bem simples. H2, arquivo de notícias, tá? E aqui vamos criar uma tabela. Table.table. Vamos usar a classe table do Bootstrap. tr, th. Então aqui vamos ter aqui o título da notícia. E aqui vamos ter uma coluna ação. Tá? Que seria para a gente colocar um editar ou um excluir. E aqui dentro vamos criar agora um loop. Né? Um loop baseado no quê? Que vai percorrer essa variável news aqui. Porque aqui eu tenho todas as news em formato array, né, que foi o que a gente informou lá no news model, as array. Então vamos trabalhar agora com o formato array. Então aqui, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, ó, PHP. Então, antes, né, de a gente entrar no loop, vamos verificar se essa variável existe, se ela é do tipo array, para a gente não ter nenhum erro. Né? Então a gente verifica o seguinte, se for diferente de vazio, news, e também se for uma array, né, se is array, news, daí entra aqui no loop. Então, dois pontos, né? Já vamos fechar aqui, end if, e aqui dentro a gente coloca agora o for each, PHP, for each o quê? News, colocar news item, dois pontos e vamos fechar já o for each aqui, end for each, vamos aqui, identar. Muito bem, e aqui agora a gente monta a nossa HTML. Então, tr, td, e aqui o que vai ser o primeiro? O primeiro item vai ser o título, né? Então, vamos colocar elas aqui dentro de um link, porque assim quando a gente clica no título, a gente consegue ler essa notícia inteira. Então, qual que vai ser? Para onde ele vai apontar? PHP, opa, aqui ele não funcionou. PHP echo, ou seja, vamos colocar isso aqui lá para o barra news, barra view, é um método que a gente vai criar daqui a pouquinho, que vai chamar o conteúdo, né, dessa notícia, tá? Barra, e aqui vamos concatenar com o quê? Com o news item. Como é uma array, eu acesso assim, com o ID daquela notícia lá. Muito bem. E aqui a gente vai mostrar o nome, né, o link vai ser o título da notícia. Então a gente coloca aqui, echo news item, e aqui título, ou é title, acho que é title, e aqui o echo eu errei,
Muito bem, do jeito que está aqui, então já é para mostrar para a gente ali os títulos das notícias. Vamos ver se vai funcionar. F5, olha aí. Então já trouxe para a gente, primeira notícia. Olha aqui na barra de status, quando eu passo o mouse em cima, ele já aparece lá News, View e 1. Se eu clicar aqui, não vai funcionar, obviamente, porque a gente não criou ainda aquele método. Tá? Então, e aqui vamos fazer agora a coluna Ação. Então, TD. E aqui vamos criar dois links, um link para editar e um link para excluir. Então, o primeiro vai ser assim, para editar. Então, ele vai apontar para barra news, barra edit, barra, e aqui a gente concatena, echo, news item, barra id. E aqui, vamos chamar de editar. Salvei, vamos ver aqui. Olha aí, editar, já está passando... Opa, não apareceu o id, vamos ver o porquê aqui. Esqueci de concatenar, ponto. Não, aqui não tem concatenar. Na verdade, isso daqui ele tem que colocar estar dentro das aspas duplas ali. Aqui, vamos tirar essas duplas daqui e vamos colocar aqui. O PHP inteiro tem que estar dentro das aspas duplas. Muito bem, vamos ver. F5. Aí agora está funcionando, edit barra 1. Muito bem, agora vamos fazer o excluir. Vamos copiar aqui. É praticamente a mesma coisa, né? Copiar isso aqui, vamos colocar na linha de baixo. Vou colocar aqui um hífen para separar. Opa. E aqui vamos colocar isso aqui também na linha de baixo, para ficar um pouco melhor para visualizar. Tá? E aqui, em vez de edit, vai ser o delete. Porém, vamos acrescentar aqui um atributo para confirmar a exclusão, né? Então, onClick vai ser o quê? Return confirma. Ou seja, para a pessoa confirmar antes de excluir, né? Então, excluir. Tá aí, vamos testar. F5, excluir, excluir, delete 1. Beleza. Muito bem. Agora vamos criar essa funçãozinha aqui, confirma em JavaScript para confirmar. Então a gente faz o seguinte, ó, script function confirma if, se a resposta for false, confirme deseja excluir. Se for false, então return false. Se não, return true. Certo? Vamos testar para ver. F5, então se eu excluir, ele vai perguntar, deseja excluir, cancelar, não. Se eu clicar em sim, confirma, beleza. Ele então retorna true e ele segue aquele endereço, aquele link. Tá? Muito bem. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Isso daqui, vamos fazer mais um item aqui, que caso ele não encontre nenhuma notícia, né, vamos colocar uma informação que nenhuma notícia foi encontrada. Então, isso vai estar dentro desse end if aqui, mas então não seria end if, seria um else, tá? PHP else, dois pontos, e assim a gente consegue mostrar para o usuário que nenhuma notícia foi encontrada. Nesse caso, então, opa, aqui está sobrando uma vírgula. Muito bem. Então aqui que a gente vai mostrar para ele um tr com um td com cospan 2, porque eu quero que fique no meio, tá? Opa. td cospan 2, e aqui vamos colocar nenhuma notícia encontrada. Muito bem. Então, se não tiver nada, ele vai aparecer isso daí.